Olá, queridos! Um feliz 2017 para todos vocês. Recado do coração de Deus com arranjos novos para deixar o nosso programa ainda mais bonito. Aproveitar e mandar um grande beijo para a nossa cenógrafa Eliane Abrantes, que sempre com tanto carinho e tanto cuidado vem nos prestigiar aqui no cenário do Recado do Coração de Deus. Que você e eu possamos crescer juntos durante esse ano de 2017, recebendo tudo aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse ano. Eu quero falar com você sobre o Deus do meio. No ano passado, nós postamos um link aqui no nosso canal do YouTube com a ministração do pastor Valquir, líder da sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus em Araçatuba, São Paulo, sobre esse tema. E a revelação dessa palavra, ela ainda arde dentro do meu coração. E por isso, mais uma vez, hoje, eu quero falar com você sobre o Deus do meio. As pessoas em geral, quando iniciam algo, elas começam bem, mas não suportam o meio do caminho, não suportam a espera, não suportam a caminhada até que a bênção finalmente chegue. A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A gente pode perceber através desse versículo que Deus está falando aí do início, onde ele fala que anuncia todas as coisas, e ele também fala aí do fim, aonde ele diz que toda a vontade dele será feita. Então nós temos Deus falando do início, temos Deus falando do fim, mas eu quero te dizer que mesmo que Deus não anuncie o meio, mesmo que ele não diga o que vai acontecer no meio do caminho, ele é o Deus do meio também. Ele está no meio da tua batalha, Ele está no meio da tua adversidade, Ele está no meio da tua guerra, Ele está no meio do teu problema. Você que tem orado, você que tem clamado, intercedido por uma causa, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua cura, por uma causa na justiça, por uma porta de emprego, eu não sei qual é o meio do caminho que você se encontra, mas eu sei que o Deus do meio está com você. Ele disse que jamais nos abandonaria. A palavra de Deus nos dá vários versículos que comprovam que Ele é o Deus do meio. 1 Reis, capítulo 6, versículo 13 diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Êxodo 29, 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus. Isaías 12, 6 diz: exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. E esses são só alguns exemplos. Também ali em Gênesis 37, Deus disse a José através de um sonho como ele ia terminar, mas não falou pelo que José iria passar no meio do caminho. Olha o que diz Gênesis 37, versículos 5 ao 7. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Nesse sonho, Deus não disse para José como seria a trajetória dele até que os feixes se dobrassem diante dele, ou seja, até que o sonho se cumprisse, até que ele finalmente fosse o governador do Egito e ajudasse muitos povos. Deus não disse assim para ele: José, você vai ser governador do Egito, mas antes, no meio do caminho, José, preste atenção, José, vai acontecer o seguinte com você. Você vai ser vendido pelos seus irmãos. Na verdade, o que eles vão querer mesmo é matar você. Mas um deles, o Rúben, não vai permitir. Então, José, eles vão te jogar numa cisterna vazia no deserto e depois vão te vender para mercadores midianitas e vão dizer para o seu pai Jacó que você morreu, porque dessa forma o seu pai nunca vai tentar procurar você e jamais terá a chance de encontrar você em algum lugar. Aí acabou, Deus? Não, José, não acabou. Vou continuar contando para você como vai ser o meio da sua história.
Depois que esses mercadores midianitas te comprarem, eles vão te revender para o comandante da guarda de Faraó lá no Egito. E aí chega, né, Deus? Não, lá na casa dele, desse homem, a mulher dele vai ficar atraída por você, José. E ela vai tentar te seduzir. Mas como você não vai aceitar, porque você é meu, ela vai mentir para o marido dela e dizer a ele que você tentou agarrá-la. Aí ele vai acreditar nela e ele vai mandar você para a prisão por traição. E lá na prisão você vai sofrer mais um bocado, José. Nessa mesma prisão, você vai interpretar o sonho de um copeiro e ele vai te prometer que vai falar de você para Faraó. Puxa Deus, então está começando a melhorar, né? Não, não exatamente, José. Ele até prometeu, mas ele não vai cumprir. Ele vai voltar para o palácio, mas não vai lembrar de você. Você vai continuar na prisão. Na verdade, como escravo e prisioneiro, serão um total de 13 anos. Só depois de todo esse tempo, José, que Faraó vai ter um sonho que ninguém vai saber interpretar e aí sim vão se lembrar de você. Você vai interpretar o sonho perfeitamente e ainda vai dar a solução para esse sonho. E então, finalmente, você será posto como governador do Egito. Finalmente, aquele fim, José, que eu te anunciei lá no seu sonho, vai se cumprir. É claro que Deus não disse nada disso para José antes de se cumprir todas essas coisas. José não sabia de nada. José não sabia que ia acontecer nada disso. E, querido, talvez se Deus tivesse dito isso a ele, José não aceitaria, mesmo que no final o prêmio fosse ser governador do Egito. Algo que me chama muita atenção também nessa passagem é a primeira parte do versículo 2 e do versículo 21 de Gênesis 39. Vamos ler? E o Senhor estava com José e foi homem próspero. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Ou seja, mesmo em momentos difíceis, como escravo e como prisioneiro, Deus era com José. A Bíblia afirma isso, Deus era com ele. Como eu disse, eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero iniciar esse ano de 2017 dizendo isso a você, querido. Querida, Deus continua contigo. Ele está no meio dessa situação que você tem enfrentado. A Bíblia diz lá no Salmo 121, versículo 4, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Guarde essa palavra no seu coração. Eu poderia começar o ano lhe dizendo muitas coisas, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a tua vida. O ano de 2016 chegou ao fim e com ele todas as comemorações e festividades que são realizadas quando um ano termina e o outro começa. Mas agora estamos diante de 2017 e nós precisamos enfrentar os desafios desse novo ano. Tenha coragem, tenha fé. Tenha certeza que o Deus do meio está com você. Guarde essa palavra contigo. Que Deus te abençoe.